Paz, igreja, vamos colocar de pé. Em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui para adorar ao Senhor. Eu queria trazer uma breve palavra agora, antes do culto começar. Eu ganhei um livro da minha namorada, chamado Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Eu queria mostrar para vocês, dar para vocês uma palavra que diz assim, lá em Isaías 6:3, Isaías, ele teve uma visão. E ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando ele viu o Senhor, ele viu que em cima do Senhor tinha anjos cantando: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E nesse momento que ele viu essa visão, isso acontecia 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Já em Apocalipse 4:8, mais à frente, 100 anos depois de Cristo, o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão muito semelhante também. Onde preso, ele viu uma visão, ele viu o Senhor assentado, e também ele viu em cima do Senhor anjos cantando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, se você for ver desde a visão de Isaías até a visão de João, tem 800 anos. 800 anos, a gente vê que em 800 anos há uma ação ininterrupta dos anjos cantando: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então, o que nós vemos isso? Uma adoração expressada continuamente. E eu te faço uma pergunta: o que faz com que aqueles anjos, por 800 anos, permanecessem cantando Santo, 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 é o Senhor dos exércitos? É que enquanto eles adoravam ao Senhor, eles estavam sendo alimentados pela presença de Deus. E lá em Salmos 27:4, nós vemos Davi cantando, dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele morava em um palácio. Ele morava, em questão de edificação, um lugar melhor que a tenda do Senhor. Porque a arca do Senhor, ela ficava numa tenda de pano, de madeira, e Davi morava num palácio. Mas Davi, ele queria sair do palácio e morar na tenda do Senhor. E por quê? Porque o atrativo daquela tenda era o próprio Deus. Então nós vemos aqui, que nessa noite a gente possa se entregar ao Senhor, depositar diante do Senhor um coração de adorador, porque Deus, ele não se importa onde a gente está. Deus, ele se importa com o que é oferecido aqui. Então nessa noite a gente possa oferecer ao Senhor o nosso coração, crendo que enquanto o adoramos, nós somos alimentados pela presença do Senhor. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. A gente vai fazer uma oração para começar. Espírito Santo, nós dizemos ao Senhor: seja bem-vindo neste lugar. Senhor, o nosso coração está pronto, a atmosfera do ambiente. Senhor, invocamos a presença daquele que é soberano. Pai, que o Senhor nos envolva no meio da adoração, Senhor, e nos leve ao lugar do santuário, Deus. Pai, que cada momento de adoração nós possamos sentir a presença do Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo aquele que é digno. Seja bem-vindo aquele que é santo. Seja bem-vindo aquele que é Senhor. Pai, que o Teu Espírito nos cure, nos restaure, vivifica, Senhor, nessa noite. Oramos por isso, Deus, como igreja, e dizemos: bem-vindo Tu és, Senhor. Aleluia. Onde for a Tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda.
tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para nós. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Uma salva de palmas ao Senhor. Crente em Jesus, crente Jesus, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, crente Jesus, crente Jesus. Seus olhos agora, põe a mão no seu coração. Oh Deus, Tu és tudo para nós, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento aqui, Deus. Ah, Senhor, seja bem-vindo no nosso meio, Pai. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, que nós possamos crer, Pai, que enquanto estamos aqui Te adorando, Pai, nós somos alimentados pela Tua presença, Pai. Porque o Senhor nos satisfaz, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, Pai, pelo Teu infinito amor, Pai, pelas Tuas misericórdias sem fim, pelas Tuas misericórdias que se renovam todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Santo, santo é Teu nome, Pai. Nós Te adoramos, Pai, nessa noite, Pai, porque o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, Pai, de toda adoração. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não
o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é Senhor. Aleluia. O nosso amado é o mais belo, o mais desejado. A tua presença, Deus, a tua presença, Deus, pois não há nada que se compare à tua presença, pois não há nada, Deus, nunca houve, nunca haverá nada que se compare a ti, nada que se compare a ti. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque, Pai, a tua presença é real nesse lugar, Pai. Ah, Pai, habita em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Cante Yeshua. o mais belo entre milhares de milhares. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos um Pai que nos guarda, que nos cuida. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado em nossas vidas, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, um Deus que é presente, Pai, em cada passo que nós damos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E é esse Deus tão grande, tão maravilhoso, nós damos uma salva de palmas aí. Graça e paz, irmãos, amém. Abra a Bíblia, por favor, em Êxodo 35, do versículo 4 até o 8. Êxodo, capítulo 35, versículo 4. Amém? Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou.
Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingido, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias, para o óleo da unção e para o incenso aromático. O Senhor pediu aqui que os materiais, né? Através de Moisés, pediu os materiais para o tabernáculo. E no capítulo 10 ele fala: todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. E no 20, lá no finalzinho, ele fala: então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta para o Senhor, para a obra do Senhor, que era a tenda do encontro. Todos que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos. E ele vai explicando ali tudo que era preciso para estar fazendo. E cada um segundo o coração e também segundo aquilo que poderia ter, foi e entregou. No 28 ele fala: trouxeram também especiarias e azeite. Ali naquela época eles precisavam dessas coisas, né? Hoje a gente acaba ofertando através de espécie, né, dinheiro, por conta que tem a água, o aluguel, a gente sabe disso. E no 36 ele fala algo muito interessante: o povo estava trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Aí ele continua e fala: pois o que já tinha recebido era mais do que suficiente. Então ali foi feito um pedido. E através desse pedido, eles trouxeram tanto que Moisés precisou falar: para de trazer, porque já tem o suficiente. E ali então você encontrava pessoas que estavam dispostas com aquilo que tinha, né? Ali eles falam com aquilo que tinha. Então, que hoje o Senhor veio me trazer assim, primeiramente a gente precisa nos oferecer cada vez mais a Ele, porque se estamos pertinho dele, eu até trouxe um louvor que fala sobre isso, entendemos o para quê, né? Ofertar, o para quê colaborar com a obra do Senhor, porque entendemos que é preciso para ajudar um irmão, talvez, como eu já passei por aqui, muitas dificuldades, e graças a Deus, Deus me colocou os irmãos para me ajudar, e eu sou muito grata. E ali, se vocês forem ler, eles falam que o povo se alegrou. Então, que hoje estejamos essa noite alegres para estar ofertando ao Senhor, mas o principal, a nossa vida. Aí o restante, o Senhor vai colocando no coração: olha, faça isso. Já ouviu? O Senhor às vezes fala: ó, faz isso. Ó, vê se o irmão está precisando. Então assim vai indo, e o Senhor vai colocando no nosso coração. Esse louvor que eu vou pedir para o pastor colocar agora, antes de vocês ofertar, logo depois que acabar, vocês podem, eu vou fazer uma oração enquanto o louvor vai estar tocando, que vocês coloquem esse louvor no coração de vocês, que ele foi tocado antes de vir para o culto. E eu senti assim Deus falando comigo: antes de você querer oferecer alguma coisa para mim ou para a minha obra, ofereça o seu tempo, ofereça a sua vida. Quantos de nós às vezes queremos fazer tudo? Às vezes eu falo: pastor, tem alguma coisa para mim fazer aí na igreja? Mas antes disso eu preciso falar: Senhor, o que é para eu fazer na igreja? O que tu queres na minha vida? E às vezes ficamos longe, querendo fazer tudo. E o principal é ficar perto do Senhor. Então, vocês levem esse no coração, esse louvor, estando cada vez mais perto do Senhor. Que o restante, a oferta e o restante vem com o Senhor falando, né? Pastor, por favor.
Essa noite o Senhor traz eu, você, para ficar cada vez mais perto dele. Tantas coisas fiz. Às vezes queremos fazer tantas coisas, o Senhor só quer que você fique mais próximo. Esqueci O restante Ele vai falando, faça de isso, estar faça com aquilo. você. O Senhor traga hoje nossas vidas para estar cada vez mais próximo dele. Mas não entendi que o meu lugar Aleluia. era bem ali, pertinho. Aleluia. Hoje, Pai, quer que você se aproxime cada vez mais, ofereça a sua vida, ofereça aquilo que você está Sentado à mesa com você, tão feliz por te conhecer. Seremos felizes por conhecer o Senhor, a nossa vida é Ele. Tentando apenas me dizer que quer bem perto de você. Eu quero estar mais perto de ti, bem mais perto de Jesus. Pai, hoje estamos Eu aqui quero agradecendo, estar Pai. perto, Faça essa oração pra junto comigo. sempre bem Pai, pedimos perto. que o Senhor entenda todos os propósitos que estamos aqui. Às vezes nos afastamos, Pai, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. Hoje, antes de ofertar qualquer quantia, qualquer valor, queremos ofertar o principal, Pai, aquilo que Tu queres estar sempre pertinho de nós, Pai. Que estejamos com o nosso coração cada vez mais perto de Ti, Pai, para entender a obra, porque se eu entendo aquilo que o Senhor quer, que é intimidade, eu vou entender a comunhão com os meus irmãos. Para que ir ao culto? Por causa de comunhão, porque estamos cada vez mais perto do Senhor, Pai. Te glorificamos, te exaltamos, Pai, porque sabemos que tudo em nossas vidas é porque o Senhor tem nos dado, nos encorajado, Pai, para estar cada vez mais na Tua presença. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos cada vez mais. Orienta, Pai, tanto eles quanto eu também, a minha vida, a estar cada vez mais próximo de Ti, Pai, para oferecer todos os dias ao acordar a minha vida a Ti, Pai. Que os meus irmãos também tenham isso no coração deles. Que eles entendam que o Pai, Ele quer a intimidade com o Filho. Hoje Ele fala, ofereça sua vida cada vez mais a mim. Amém. Aleluia. Podem ofertar. Permaneça de pé agora, vamos adorar ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão
amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, Pai, de estarmos aqui, Pai. Deus, vem sobre as nossas vidas, Pai, fala conosco agora através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, santo, santo, santo é Teu nome. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Você pode se assentar, por favor. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida dos nossos irmãos que estão conosco pela primeira vez, né? Nós temos aqui o pessoal lá do Jardim Esmeralda, lá da Praia Grande, da célula do Jamal da Andressa lá. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria muito grande receber vocês, né? Pela primeira não, né? Pela primeira alguns, né? A Ju já faz tempo que tá com a gente. Mas ela mora lá, ela participa da célula lá e nós louvamos a Deus pela vida dessas famílias, né? Dessa família aqui representada. Que Deus possa abençoar. Essa semana a gente teve a Semana do Amigo nas células, foi um momento muito legal. Eu fiquei sabendo que lá foi uma bênção, lá no Tancredo também foi muito legal. E a gente tem, né, visto a mão de Deus operando, abençoando as nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Temos aqui mais um irmão com a gente aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso meio. Que Deus possa abençoar. Meus irmãos, eu preciso que você envie seu filho ali para minha esposa, pastora Margarete, para ela poder dar aulinha para as crianças e você poder ouvir a palavra de Deus aqui com mais tranquilidade. Ela vai ministrar para as crianças, vai ter um material que ela vai passar lá, uma palavra de Deus direcionada para as crianças. Então, as crianças não vão ficar lá só enrolando, não. Vai ter palavra de Deus para elas lá também. E nós louvamos a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ao vivo tem esses negócios, né? Misericórdia, né? Irmãos, nós estamos aqui hoje na segunda mensagem de uma série que nós estamos ministrando para a igreja. Essa série, ela é Fundamentos. Tinha colocado a imagem, mas ela saiu, depois eu pedi para o Azar eu colocar para a gente ali. Mas a série, ela é Fundamentos. E a gente começou com o pastor Alcemir na semana passada, falando de bases, né, que são alicerces para o desenvolver da nossa igreja. E a gente entende que nós precisamos começar como uma nova igreja, como estamos iniciando, né, há pouco tempo. Nós precisamos começar com uma base muito sólida. Não adianta a gente só começar por empolgação e começar para fazer simplesmente o que tem que ser feito, mas tem que ter um porquê, tem que ter um alicerce, tem que ter uma base. E nós vimos o pastor Alcemir falando muito bem aqui sobre o texto de Mateus capítulo 7, lá no finalzinho do capítulo, quando Jesus, depois de dar um sermão, aquele conhecido sermão da montanha, Jesus fala assim, olha, né, aquele homem que ouve e pratica estas minhas palavras é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha, né? Ele construiu a sua casa e edificou essa casa sobre o fundamento pedregoso, rochoso, e bateu o vento, bateu a tempestade, veio a luta, a dificuldade, e aquela casa ela permaneceu firme. Mas aquele homem que construiu a sua casa, né, sobre a areia, ou seja, um lugar que não é estável, não é rochoso, essa casa, o vento bateu também, e só que ela não prevaleceu, ela foi abaixo, porque ela não foi construída sobre uma rocha. Então Jesus estava falando ali que o fundamento, não é, para uma vida cristã de sucesso, no sentido, né, pleno da palavra, lógico, né,
Uma vida cristã onde a gente vence as obras das trevas, onde a gente vence o inimigo, onde a gente avança na presença de Deus e a gente vive a comunhão com Deus. Uma vida cristã verdadeira, ela deve ser fundamentada na palavra. E não é só no conhecer a palavra, porque Jesus falou muito claro lá, ele expôs a palavra de Deus ali. Se você reparar no Sermão da Montanha, Jesus ele coloca várias vezes assim: você ouviu o que fora dito pelos profetas? Eu porém vos digo. Você ouviu o que foi dito sobre o casamento? Eu porém vos digo. Você ouviu sobre isso, sobre a oração? E ele foi dando vários princípios ali, dizendo, eu porém vos digo. Então, Jesus ele mostra ali que existe uma fundamentação na palavra. Ele expôs a palavra, ele colocou a palavra para as pessoas poderem conhecer. Mas ele disse no final de tudo que ele falou assim: olha, se você quiser realmente construir uma casa que vai prevalecer com o tempo, com as lutas, com as dificuldades, essa casa tem que ser solidificada ou edificada na rocha. E quando ele disse isso, ele disse que é semelhante àquele que ouve e pratica. Não é só ouvir, conhecer a palavra, saber quem Jesus é, saber que obra que Deus faz, não, é saber e praticar. E é isso muito interessante para a gente poder pensar. Então, o pastor Semir falou aqui sobre esse fundamento, e ele muito bem explicou sobre o fundamento ser Jesus, né? E aí eu quero hoje conversar com vocês para iniciar aqui nessa segunda mensagem, qual é o primeiro fundamento que nós vamos trabalhar aqui como igreja. Qual vai ser a nossa base, qual vai ser o nosso alicerce. Mas antes eu queria ler com vocês um texto que está na palavra de Deus, e esse texto está no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Mateus 22, eu gostaria que você abrisse comigo. Se você por acaso não estiver com a sua Bíblia, eu até recomendo que você ande com a sua Bíblia, que você leia a sua Bíblia, né? De preferência esteja sempre acessando ela, às vezes no celular pode ser, ou a Bíblia física mesmo. Se você não tiver, tem algumas Bíblias ali para vender, fala com a Marcela, com a Amanda ali, as meninas podem providenciar para você. Mas não deixe de ter a Bíblia, não deixe de principalmente ler e buscar o entendimento da palavra. Mas Mateus 22, versículo 36, diz assim: se você não tem a Bíblia aí, vai ter aqui o versículo, vai passar aqui, aí você acompanha, tá bom? Mateus 22, 36, 40, diz assim, ó. Eu vou ler esse texto, que diz assim, ó: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí depois nós temos passagens paralelas, que está em Marcos 12, nós não vamos ler agora, e Lucas 10. Mas irmãos, olha, hoje, o que nós precisamos entender nessa mensagem que eu quero transmitir para vocês hoje, antes da gente entrar propriamente dito no texto, eu preciso dar uma passada aqui, como que um breve voo sobre o que foi ministrado na semana passada, para que a gente possa entender, né, os fundamentos que nortearão as nossas ações como igreja. Porque nós como igreja, nós precisamos estar fundamentados, precisamos estar alicerçados em alguma coisa. E o que vai ser o norte da nossa vida? O que vai ser o norte da nossa igreja, né, como igreja, e de nós individualmente falando, como servos e discípulos de Jesus? Antes de falar desses dois primeiros fundamentos que nós vamos falar hoje, é preciso explicar algo. Os fundamentos, eles são palavras-chave de Jesus. Para começar, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Os fundamentos, eles são palavras-frases de Jesus em momentos ímpares da missão dele. Palavras que ele deixou e que elas são destacadas vão ser destacadas por nós aqui, para a gente poder refletir. Porque veja bem, irmão, se nós como igreja quisermos alcançar os objetivos de alguém, não será os objetivos simplesmente do pastor, ou de uma denominação, ou de um líder, ou de alguém. Nós precisamos pautar a nossa filosofia de trabalho, nós precisamos pautar a nossa palavra, nós precisamos pautar as nossas ações, nós precisamos pautar a nossa vida, baseado num fundamento que não é humano, que não é de alguém, de uma personalidade, mas que é principalmente, né, voltado para a única pessoa que merece ser vista e estar em evidência neste lugar, que é Jesus. Jesus Cristo, ele é a base, é o fundamento, e é nas suas palavras que nós queremos edificar aquilo que nós iremos fazer daqui para frente.
E eu preciso comunicar isso para os irmãos, para que os irmãos possam ter a segurança de que o que nós estamos fazendo aqui está completamente embasado. Não numa palavra do pastor, porque a minha palavra ela pode passar, e infelizmente isso acontece muito. Muitas vezes a gente se baseia e se norteia pela palavra de um homem. E às vezes é um homem de Deus, mas esse homem de Deus, por alguma questão da vida, ou por alguma situação que aconteceu com ele, ele acaba se desviando do propósito. E aí as suas palavras acabam morrendo, ficando para trás. E aí a nossa confiança, ela é abalada. Ela é desestruturada. A nossa confiança, porque a base que nós estávamos nos sustentando, ela é humana. E aí a gente acaba se decepcionando, a gente acaba caindo, a gente acaba olhando para aquela pessoa e se esquece de que por trás daquela pessoa havia uma palavra, havia uma fundamentação, havia um fundamento, havia um alicerce sob o qual nós colocamos a nossa vida, estruturamos as nossas crenças, a nossa fé e tudo mais. Mas nós precisamos sair daqui hoje consciente de que nós vamos edificar, nós vamos construir algo para Deus. Na nossa vida individual, como pessoas, eu quero construir algo para mim, individualmente falando, que possa perdurar por toda uma vida. E que possa não somente perdurar por uma vida, mas possa ser passado para outras pessoas. Sabe por quê? Porque os princípios de Jesus, eles são transferíveis. Eles podem ser transferidos para outras pessoas sem mudar a essência. Eles podem ser transferidos de outra cultura, de uma cultura para outra, sem mudar a sua essência. Por isso a palavra de Deus, ela dá certo aqui, na China, no Japão, em qualquer lugar que for. Ela é a mesma palavra de Deus, mas ela dá certo quando se aplica. Quando se pratica essa palavra, acontece. Quando se faz isso com todo o coração e se estabelece uma crença em cima dessa palavra, não é decepcionado aquele que se fundamenta na palavra de Deus. Agora, quando nós depositamos a nossa fé e a nossa crença e baseamos a nossa vida na palavra humana, nós corremos o grande risco de ser decepcionados. Por quê? Porque a nossa palavra está fundamentada na palavra de um homem ou de uma pessoa ou de alguém que, mesmo sendo uma pessoa muito ilustre, em algum momento deixou a desejar, e se nós olharmos para essa pessoa, nós iremos cair. Mas eu não quero isso. Eu não quero construir algo na minha vida, nem na vida dessa comunidade, que possa ser alguma coisa que alguém possa desconfiar. Mas o pastor está tirando isso da onde, cara? Da onde que o pastor tirou esse negócio? Ele é doido, cara. Não, eu não quero que haja essa dúvida no nosso coração. Eu quero que a gente possa, ao falar, sabe, não sei se você tem essa consciência, quando você está cantando, ouvindo uma música, quem conhece bem a palavra de Deus, no sentido de manuseio da palavra, essa pessoa sabe, né, irmã Cida, quando está cantando uma música, um louvor, está cantando em algum lugar assim, você nunca ouviu a música, mas aí você pensa assim, cara, celebrai com júbilo, uma música antiga, tá? Eu não vou lembrar de uma nova agora, mas celebrai com júbilo. Aí a pessoa que conhece a palavra fala, pô, isso aí é o salmo, cara. O cara está cantando o salmo. Por quê? Porque ele está baseando a letra da música dele em alguma coisa que, cara, aí essa música ela não vai ficar retrógrada, não vai ser aquela música chata que vai passar. Não, porque às vezes as músicas de hoje, elas ficam por um tempo bombando, né? Daqui a pouco ela some, acabou. Porque não tem essência. E a essência é o quê? A palavra. Agora, quando uma letra de uma canção, por exemplo, ela tem a fundamentação na palavra, cara, pode passar o tempo que for, quando você cantar, quando você adorar o Senhor com aquela canção, ela vai renovar seu coração, ela vai fortalecer, ela vai te levantar, vai falar com você, porque é fundamentada na palavra. E é por isso que eu quero que a gente comece nessa série Fundamentos. Nós vamos ter aqui mais outras 2 séries até o final do ano, onde nós vamos estabelecer nossa meta como igreja, nossa função como igreja. Mas eu não posso falar de nossas funções como igreja sem mostrar para vocês o porquê que nós vamos fazer, o que vamos fazer. E aí o que eu quero pensar com vocês aqui nessa segunda mensagem, entendendo já na semana passada que nós temos aqui fundamentos, designando o que é fundamento, é um alicerce, é uma base onde nós iremos construir a estrutura da nossa vida, do ministério, como indivíduos e como igreja. Agora, pensando sobre isso, dentro da definição, eu não posso deixar de dizer aqui algo que o pastor comentou, que é o seguinte: Jesus, ele é a pedra angular. Lembra que ele comentou isso? E por que ele falou isso? Porque a pedra angular é uma frase, pedra angular, é uma frase que está no Antigo Testamento.
Uma frase que está, por exemplo, em Salmo 118. Vou pedir para o Azael colocar para mim, por favor. Salmo 118, 22. Dessa vez eu vou pedir para passar aqui, para ser mais fácil para a gente ganhar tempo. E aí você vai acompanhando aqui, tá? Os textos principais eu vou pedir para você ler na Bíblia. Mas agora vamos para ganhar tempo aqui, ó. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Interessante essa tradução. A cabeça da esquina. Exatamente isso. Algumas traduções vão dizer a principal de esquina. A principal, a palavra principal é uma palavra que quer dizer cabeça, né? E aí o Salmo 144, 12 vai dizer outra coisa interessante, a mesma coisa praticamente, mas mostrando exatamente isso, ó. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Passo próximo. Para que as nossas despensas se encham de todo provimento. Ele vai continuar, mas ele fala do quê? Que as pessoas sejam como o quê? Como pedra de esquina, pedra angular, pedra de esquina. Isaías 28, 16, olha o que diz, Isaías 28, 16, obrigado, Jacob Jamal, valeu. Isaías 28, 16 diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei. Imagina o trabalho do pedreiro, assentar um bloco, sabe aquela coisa? Põe a massa e assenta um bloco, não é só colocar. Ele tem que assentar, ele tem essa linguagem. Assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Aí depois vai continuar, não vou me prender ao texto porque tenho muitas coisas a dizer. Mas Zacarias 10:4 vai trazer outra referência sobre essa questão da pedra. Zacarias 10:4 diz assim: dele sairá a pedra. Dá para pôr o 3, por favor? Mas o Senhor, contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, falando de uma profecia do futuro, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra. Continua. Dele juntamente sairá todo o opressor. Então, você está vendo aqui a palavra de novo aparecendo? Aí, você vai perceber que Mateus, capítulo 21, versículo 42, uma outra referência, agora no Novo Testamento, e esta palavra pedra angular, depois vocês vão entender exatamente o que ela realmente significa, né? Mateus 21, 42, diz assim, ó: diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso? Que estava escrito lá nos profetas, lá nos Salmos, aquilo que eu já mostrei para vocês, Jesus falando. Por que Jesus falou isso? Abrindo um parênteses aqui, Jesus ele contou uma parábola sobre uns lavradores que estavam cuidando de uma vinha que não era deles, que foi dada a eles para eles cuidarem dessa vinha. E aí ele falou: olha, eu vou agora, deu a época de dar fruto, eu vou mandar os meus servos irem lá e colherem os frutos. Mas quando chega lá na vinha, os que estavam arrendando a vinha, né, vão e enxotam o cara que foi buscar, o servo foi buscar o fruto, mandam ele embora, não dão fruto nenhum. Aí ele manda outro servo, eles colocam o cara para correr, aí manda o terceiro, coloca para correr, aí o dono fala assim: pô, peraí, a terra é minha, os frutos são meus, os trabalhadores são meus, o que esses caras estão pensando? Eles estão rejeitando os meus servos? Peraí, eu vou mandar meu filho tem autoridade, vai chegar lá e vai, né, trazer os frutos. Aí o texto diz que eles então pegaram e pensaram: pô, é o herdeiro, vamos matar ele, vamos acabar com ele e a gente fica com a vinha pra gente. E aí realmente acontece isso na parábola. E aí isso era uma parábola mostrando que a rejeição dos judeus iria abrir ocasião para que os gentios pudessem chegar e serem salvos. Então veja só, aí Jesus, depois de falar disso, ele fala: olha, vocês não ouviram
que uma pedra angular seria rejeitada por alguns e essa pedra seria uma pedra de tropeço para esses, e aí ele constrói esse raciocínio. Aí a gente vai para Efésios, capítulo 2, versículo 20, só para a gente pegar aqui essa deixa desse texto e finalizar aqui esse raciocínio, dentro da questão da pedra. Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse principal é uma palavra grega conhecida como céfalo, da onde vem a cefalia, como é que é? Tem um remédio que chama céfalo alguma coisa, que é para dor de cabeça, né? Por quê? Principal, essa palavra grega céfalos, é a palavra cabeça. Então, que Jesus Cristo é a cabeça, ou seja, a principal pedra de esquina. Ele é o líder, ele é o guia. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aí o texto de 1 Pedro 2, 6 a 8, é a última referência que eu vou dar nesse assunto, que diz o seguinte: por isso também na Escritura se contém. Quando ele fala Escritura, está falando do Antigo Testamento. Ele está citando o Salmo, está citando o Zacarias, o Isaías, está citando os textos do Antigo Testamento. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, ou seja, a pedra que é a principal de todas, é a cabeça, é a que guia, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Olha que interessante isso. Agora, vamos pensar aqui rapidinho. Dentro dessas referências que eu mostrei para você, a gente vê que no Antigo Testamento falava-se de uma pedra de esquina, uma pedra principal. E nas construções antigas, por exemplo, a gente tem duas formas dessa pedra ela ser a principal. A primeira forma é a pedra fundamental. Quem já ouviu falar essa pedra fundamental? Já viu quando antigamente construía-se igrejas? Por exemplo, eu era de uma denominação mais tradicional. E quando a igreja comprava o terreno, eles faziam o lançamento, havia um culto do lançamento da pedra fundamental. Quem já ouviu isso aqui? O mais antigo já viu isso. O lançamento da pedra fundamental. Então eles colocavam no solo, na estrutura, a primeira pedra, que era uma pedra mesmo grandona, uma rocha grande, que era fincada no terreno, como sendo assim: é dessa pedra que virá as demais outras que virão a ser a construção. E aí depois disso, essa pedra, ela passou a ser uma pedra que ficava na quina, na quina por exemplo, de um quadrado. Essa pedra, ela tinha que ter o ângulo correto, um quadrado certinho. Para quê? Para que quando fizesse a construção, todo o esquadro da estrutura ficasse baseado nela. Isso na cultura antiga. Eu creio que se a gente for pesquisar, isso vai ter muitas outras coisas dentro da questão da engenharia e tudo mais, e aí nós temos dos arquitetos por aí, presentes, mas a questão é que essa pedra era dela que vinha todas as coisas, e geralmente nessa primeira pedra se escrevia-se coisas a respeito daquela fundação. Então, por exemplo, dia tal, do mês tal, do ano tal, foi fundado a igreja tal, colocava naquela pedra primeira, escrevia-se. Então pensa nessa ideia da pedra fundamental como sendo a primeira pedra, ou seja, a principal. Dela vem as demais, a pedra que dá início a todas as outras coisas. Lembra que uma vez em Daniel falava-se de uma profecia, de uma visão que Nabucodonosor teve, de um reino que viria sem mãos humanas e seria lançado uma pedra. Pensa nisso, o reino de Deus. Aí a gente tem aqui essa referência mostrando dessa ideia de fundamento. Mas existe uma outra pedra, que é a pedra angular também, conhecida como uma pedra que forma um arco. Eu ia baixar imagens, mas eu acabei não conseguindo ter tempo hoje. Mas imagina aquele arco de pedra, queria que você imaginasse aqui, e esse arco, para ele ser construído, ele vai sendo colocado pedras, retas, umas em cima da outra, com argamassa. Só que lá na ponta, para fazer aquele arco, você precisa colocar ela numa disposição mais inclinada. Então ela não ia ficar, porque a lei da gravidade ia fazer cair. Mas uma pedra era colocada no meio. E essa pedra que sustentava as duas colunas, essa também é uma referência de uma pedra que sustenta duas bases.
Jesus também é essa pedra. Por quê? Porque é Ele quem faz essa ligação da antiga aliança com a nova aliança, porque a velha aliança não morre simplesmente, né, porque existe uma nova aliança, mas a gente se fundamenta, tanto é que o texto de Efésios, se puder voltar a 2:20, vai falar, fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Porque os profetas, eles são a base de onde saiu tudo, a palavra de Deus saiu de lá. Né, de Moisés e de todos os escritos que ele tem no Antigo Testamento, sai ali as palavras de Deus, né, edificados sobre o fundamento. Olha só a palavra fundamento, sobre o alicerce de quem? Dos apóstolos e dos profetas. De quem eram os fundamentos dos apóstolos? Como a gente viu em Atos 2, o fundamento dos apóstolos era o próprio Cristo. A doutrina dos apóstolos não é do apóstolo, porque eu sou apóstolo e eu criei uma doutrina. Não, a doutrina do apóstolo, dos apóstolos, eram as doutrinas de Cristo, que eles receberam do próprio Cristo. E o que a gente mais vê hoje em dia é os homens criando doutrinas e fazendo pessoas seguirem essas doutrinas malucas que às vezes a gente vê. Mas o fato é que a gente vai ver na Bíblia que o fundamento de tudo deve ser a palavra. Eu acredito que eu fiquei aqui um bom tempo mostrando isso para vocês, e eu não preciso mais te convencer de que o fundamento é Cristo e a sua palavra. Cristo é a pedra física, vamos dizer assim, e nele está escrito, e o que está escrito nele é o que a gente tem que viver. Ele é o fundamento. O que ele falou é o que a gente tem que usar para se basear. É o que Jesus Cristo que falou é que vai ter o fundamento para a nossa vida. E a gente vai ter sucesso naquilo que a gente fizer se a gente estiver baseado na palavra. Uma última referência que eu quero deixar, não precisa nem colocar, é quando em Apocalipse 18, 21, 18 ao 21, diz que nós iremos na Cidade Santa, vai ter uma muralha. Olha que interessante, né? E nessa muralha, os fundamentos são de pedras preciosas. Mas sobre essas pedras está construída a estrutura com jaspe e ouro límpido como vidro. Diz isso lá no texto, em Apocalipse 21. Só que aí eu fiquei pensando, caramba, vai ter um fundamento de pedras preciosas na Cidade Santa. Né? Um muro, né? Uma muralha, com o fundamento dessa muralha feito de pedras preciosas, de jaspe e ouro límpido, não, perdão, de pedras preciosas. E sobre esse fundamento vai ser edificado uma muralha que é feita, a estrutura, a Bíblia diz que a estrutura, a palavra estrutura aqui, ou seja, a construção é de jaspe, ouro límpido como vidro. Aí eu fiquei pensando, gente, se nós temos um fundamento precioso, e aí não é o que o texto está dizendo, eu só peguei essa ideia porque eu achei tão bonito isso. Né? Lógico que o texto é uma referência do que vai ter lá no céu, e não se engane, irmãos, Jesus ele se usa de metáforas para a gente poder entender. Lá no céu não vai ter ouro como a gente vê o ouro aqui. São coisas que o olho humano de João viu. Pô, eu vi uma cidade que tem ruas de ouro, cara, mas não é ouro, cara, não tem coisas dessa terra no céu. São coisas extraordinárias, coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum pôde ouvir, o que Deus preparou para nós. Existem coisas extraordinárias reservadas para nós na eternidade que nós não imaginamos. Mas João, a única referência que ele tem, cara, é como ouro, é como cristal, é como o jaspe. E aí ele começa a descrever. Mas veja bem, ele falou de coisas preciosas que estavam fundamentando. Imagina você fazer uma casa com pedras preciosas. Cara, se a casa é feita com pedras preciosas, você vai colocar sobre essas pedras preciosas madeira podre, coisas de última qualidade? Lógico que não. Se Jesus ele fundamenta a nossa vida, nós temos que construir alguma coisa sobre aquilo que Jesus falou, alguma coisa que seja também precioso, alguma coisa que possa trazer a glória, porque o que vai trazer a glória para o que está embaixo é o que está em cima. Porque ninguém vê o fundamento, ninguém vê o que nos solidifica como igreja, ninguém sabe. Só vão saber quando vê o que foi construído. Se nós construímos uma igreja caca, uma igreja porcaria, o que vão falar do fundamento? Essa carcaça aqui, ela precisa ser bem adornada, com uma vida santa, com uma vida que glorifique a Jesus, para que quando as pessoas olharem para meu modus operandi de vida, elas possam glorificar aquele que está por detrás dos meus princípios, dos meus valores. Conseguirem entender? Então a gente tem isso, nosso fundamento é Jesus e a sua palavra. Você pode dizer isso? Vamos dizer assim, vamos assumir o negócio. O meu fundamento é Jesus e a palavra. Pode dizer?
Agora com mais convicção. Fundamento é Jesus e a palavra. Agora veja bem, irmãos, quais exemplos nós temos disso? Quais exemplos nós temos disso? O texto da palavra de Deus nos diz que os apóstolos e os nossos pais na fé, eles são esses exemplos. A Bíblia diz que esses exemplos, esses fundamentos de Jesus, eles foram praticados pelos primeiros cristãos. Quando a gente lê Atos 2, irmãos, eu peguei esses dias, estava fazendo algumas coisas em casa, algumas coisas, tarefas manuais de casa mesmo. Falei, vou deixar aqui, né? Em vez de eu ficar ouvindo pregação, ouvindo muita coisa boa que tem para ouvir, até mesmo notícia, falei, vou ouvir a palavra. Coloquei lá o Cid Moreira lá, raiz mesmo, botei ele para tocar lá, Atos capítulo 1, peguei até um vídeo que é o Atos todo, assim, que era 4 horas de vídeo, deixei lá, assisti, eu ouvi quase a metade, cara, do tempo que eu fiquei lá, 2 horas fazendo uma coisa lá, umas tarefas, eu deixei, e cara, como é impressionante, cara, ver a igreja, cara, de Cristo daquele tempo. Eu não sei se você fica tão tocado quanto eu fico, cara, quando eu vejo Atos, quando eu ouço Atos, quando eu leio Atos. Cara, é incrível quando a gente se depara com a palavra de Deus e aqueles homens com tanta fé praticando aquela palavra. Os primeiros cristãos em Atos 2, eles nos fazem exalar o desejo de ver uma igreja como aquela. A simplicidade, o desejo de honrar a Deus, a vontade de ver a glória do Senhor se manifestar. Meu irmão, aquilo enche o nosso coração. Essas palavras, elas foram praticadas por esses primeiros cristãos, foram praticadas pelos nossos antecessores, os nossos pais na fé, que são as pessoas que nos ganharam para Cristo, são as pessoas que nós temos como exemplo para as nossas vidas, porque Deus se manifesta na terra por meio de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo, que serão para nós pessoas que vão ser exemplos daquilo que é a palavra de Deus. Então não se enganem, não podemos achar que então isso aí está muito longe de nós. Não, eles praticaram, eles são exemplos para nós. E esses exemplos também foram não somente vividos e praticados, mas também foram explicados. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Efésios 4, ele explica sobre os fundamentos da igreja cristã. Eles são exemplificados por Jesus em João 17. Quando a gente lê João 17, a gente vê Jesus dando os exemplos de como a igreja deveria ser na unidade, no propósito, na força dela. E todos esses fundamentos que nós vamos trabalhar aqui como igreja, eles estão todos resumidos em 2 frases que eu quero citar para vocês aqui. E aqui começa os primeiros fundamentos para a gente perceber. As 2 frases é o seguinte: o grande mandamento, diga comigo assim, o grande mandamento, para frisar, tá? E a segunda frase, a grande comissão de Jesus. Diga isso, a grande comissão. Então, exatamente, a grande comissão de Jesus e o grande mandamento. A grande comissão e o grande mandamento. O grande mandamento, a grande comissão. Vou dar um parênteses aqui. A gente abrir um parênteses para a gente pensar numa coisa paralela. Meus irmãos, vamos ver aqui uma coisa. A gente como igreja, a gente às vezes fica olhando um universo gospel, um universo de igrejas e tantas coisas. E às vezes a gente como pastor, eu digo, né? Como pastor, às vezes a gente é tentado a fazer coisas assim que a gente vê que está dando certo em outros lugares, sabe? A gente vê assim, poxa, aquilo ali, a igreja está fazendo aquilo, cara, eu vou fazer também, sabe? Cara, eu vou trazer isso. E aí, sabe qual que é a minha experiência? A minha experiência, nesses 10 anos de pastor. É que toda vez que eu quero imitar um negócio que vem de fora, não dá certo aqui, cara. Cara, é muito louco isso. Mas, cara, o que esses caras têm que eu não tenho? E às vezes, aqui, cara, entre nós aqui, às vezes eu vejo uns pastores que eu conheço a vida, picareta, mau caráter, pega as meninas na igreja. Não estou falando aqui para... Irmãos, eu já vi isso. E estão fazendo coisas em suas determinadas igrejas e está bombando. Eu falo, meu Deus, eu estou procurando ter uma vida reta. Eu não sou perfeito, lógico. Eu sou um pecador nato. Como todos vocês que estão aqui. Não sou melhor do que vocês em nada. Sou pecador também, e confesso. Sou limitado em muitas coisas. Preciso melhorar muito para ficar ruim. Essa é a minha conclusão. Preciso melhorar muito ainda para ficar ruim. Mas a grande questão é que eu falo, caramba, meu. O camarada está vivendo em pecado, está fazendo tudo errado. Será que Deus não está vendo isso? E a coisa está caminhando. Aí eu falo, não, peraí, mas esse princípio que ele está fazendo está na palavra. Aí eu analiso, né? Está na palavra. Isso aqui, poxa, legal, eu vou fazer lá também. Pá, vamos fazer, gente, para lá. Não vai. Já há 10 anos que eu tenho feito isso.
E aí o que acontece, irmãos? O que eu percebi é o seguinte. O que eu percebi é que existem muitas coisas acontecendo no meio gospel, no meio das igrejas. Coisas que são, cara, muito de Deus mesmo. Coisa extraordinária que Deus está fazendo em várias igrejas. Então, por exemplo, tem igreja que fala assim, não, cara, nós começamos nossa igreja, começamos a fazer um movimento de louvor, adoração com jovens, a igreja começou a bombar, aí eu fico, puxa, meu Deus, vou começar um movimento de adoração com jovens. Aí a gente fica pensando, aí vem um outro pastor e compartilha, cara, eu comecei a fazer isso aqui na igreja tal, comecei a reunir as irmãs para fazer um coral só de senhora. Cara, como é que é um negócio tão diferente, cara, bombou na igreja do cara. Coral só de senhora, começou a bombar, veio um monte de senhora, daqui a pouco veio os filhos, daqui a pouco veio jovem, por meio da senhora, no meio da oração. Cara, como é que pode? Aí você fica, cara, vou fazer um coral de senhora aqui. Vamos lá, meu Valdeli, um coral de senhora. E aí, sabe o que eu percebi, irmãos? Que a gente pode focar em tudo, e às vezes assim, a gente pensa, vou fazer o seguinte, o segredo então é eu fazer um coral de senhora, um coral de jovens, um negócio com intercessão, um negócio com o maloqueiro da rua, um negócio, sabe, vou fazer tudo, vou atirar para todo lado. E aí o que acontece? A gente vai dando tiro para todo lado e no final das contas a gente não tem um foco no que realmente tem que ser feito, sabe? E aí Deus vem me cobrando de uns tempos para cá de que eu preciso focar em alguma coisa única, de que eu preciso me colocar aqui diante de Deus dentro de uma realidade onde a gente olhe para um alvo que seja sólido, que seja tudo isso que eu já falei, bíblico, e que possa prevalecer, porque se eu me basear em alguma coisa que é de Deus, irmãos, às vezes não vou ver o resultado na mesma hora, mas se eu perseverar, Deus ele vai honrar, porque ele não estará me honrando, estará honrando a sua palavra, e se eu honrar a palavra de Deus, ele irá me honrar também, porque eu vou ser honrado pela palavra de Deus. Então a questão é, fechando parênteses, nós então temos o resumo de duas grandes referências do que Jesus quer para nós como igreja. O grande mandamento e a grande comissão de Jesus. O que seria isso na prática, o grande mandamento? O texto que nós lemos no início, eu não quero fugir dele, que parece estranho, né? O pastor lê um texto no começo, depois nunca mais fala dele, que coisa esquisita, eu não gosto disso também. Gosto desse negócio, eu gosto de fazer o sermão em cima do que está na palavra. Mas para que você pudesse entender, eu tive que mexer com isso. Agora veja só, quando Jesus ele está no capítulo 22 de Mateus, capítulo 34, se eu não me engano, por favor, Azael. Jesus é colocado à prova. Jesus é colocado à prova numa situação. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar. Vou colocar Jesus aqui nos maus lençóis aqui, que agora eu quero ver, ele vai se contradizer, e a gente vai pegar ele numa coisa errada, e a gente vai, e aí toda vez que ele chegava para querer pegar Jesus, eles eram surpreendidos. O cara acha incrível isso. Aí diz assim, um deles, doutor da lei, interrogou para experimentá-lo, dizendo, vai lá, mestre, qual é o grande mandamento? Olha a palavra, grande mandamento. Qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Próximo. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, olha só essa palavra, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus parafraseou e resumiu todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, em duas frases simples. Porque com Jesus o negócio é simples, não tem complicação, não tem muita... Não, mas como é que é a fórmula mágica para a igreja crescer? Tem isso aí. É a simplicidade, de verdade. Né? O código do Antigo Testamento tem mais de não sei quantas proibições, tem mais não sei quantas ordenanças, você pega lá, não matarás, não roubarás, cara, muita coisa. Tem uma série de... Aí parece que é tão complicado. E de fato é, porque a lei veio para mostrar que a gente era imperfeito e não ia conseguir fazer nada daquilo que estava escrito, mas Jesus disse o seguinte, olha, resumindo tudo, é assim, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ame a Ele.
Esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Ele resumiu, porque essa frase não estava nos mandamentos, mas era uma cultura já entre os judeus. E tanto é que em Lucas, a mesma referência, vai mostrar que não foi Jesus que falou isso, foi um fariseu, ele mesmo fala isso. E é interessante que nessa mesma fala do fariseu, no Lucas 10, 27, um pouquinho antes, quando a gente vê o texto de Lucas, a situação é muito parecida, e eu queria ler Lucas 10, só para você pegar aqui a ideia. Um pouquinho antes, do 25, se eu não me engano. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, olha só, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O foco de Lucas já foi um pouco diferente, na mesma situação. Aí ele mostra, e ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? Jesus faz uma interrogação para ele. O que está escrito para você poder entender assim? Como é que eu vou entrar na vida eterna? Como é que eu vou herdar a vida eterna? Como é que eu vou poder desfrutar da eternidade com Deus? Aí Jesus faz essa pergunta para ele, do anterior. Ele disse, que está escrito na lei? Tem uma coisa escrito. E como você lê? Porque não é a questão como está escrito. Porque está escrito para mim, está escrito para você. Mas como que você lê isso que está escrito? Como que você lê quer dizer o seguinte, como que você interpreta. E aqui mora o perigo. E é aqui que nasce as seitas, as heresias e tanta coisa. Como você interpreta isso que está na lei? Consegue entender? E aí Jesus mostrando isso, fazendo essa pergunta, ele mesmo responde, o rapaz. E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Próximo. E disse-lhe, respondeste bem. Olha que Jesus falou, porque quem falou isso foi o rapaz que foi pegar Jesus na prova. Respondeste bem, faz isso e você vai viver. Você conhece a palavra, agora pratica, meu irmão. Porque o fariseu não pratica. Por que hoje nós ouvimos a pessoa dizer assim, pô, tu é um fariseu mesmo? Por que essa palavra fariseu se tornou uma coisa pejorativa? Era para fariseu ser uma coisa, uma palavra de honraria. Cara, tu é um fariseu? Cara, puxa vida, vou até me vestir melhor aqui para falar com você, cara. Porque você é alguém que conhece a lei. Antigamente as pessoas, elas pensavam duas vezes quando falavam assim, é um pastor. Opa, pera, é um pastor, respeita aí, cara. É um pastor, cara, é um homem de Deus. Ah, é um padre. É um padre, cara, é um sacerdote, cara, não fala palavrão, cara, não bebe perto dele. Porque essas palavras, elas expressavam antigamente a seriedade da figura que o representava. O padre, o pastor, o sacerdote, o fariseu. Mas à medida que o tempo passou, essas palavras se tornaram pejorativas, tanto o do fariseu como essas outras que eu falei. Padre, quando você fala padre, pedófilo. Quando fala pastor, ladrão. Por quê? Porque a má fama daqueles que carregavam esses títulos acabaram levando essas pessoas a isso. Mas a grande questão é, faz isso e você viverá. Eternamente, ele quis dizer. Você vai ter a vida eterna se você fizer isso. Então, o grande mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, vamos resumir assim, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, amar a Deus de todo o seu coração e amar as pessoas como a si mesmo, é para nós o foco da nossa espiritualidade. O grande mandamento é para nós o foco da nossa espiritualidade. O grande mandamento é um termo utilizado no Novo Testamento para descrever os primeiros 2 mandamentos citados por Jesus em Mateus 22, que são paráfrases de passagens do Antigo Testamento, são considerados muito importantes para o desenvolvimento da moderna ética cristã. A ética cristã, os valores cristãos estão baseados nesses 2 princípios. Não dá para você dizer que uma pessoa ela é cristã se ela não ama Deus. Não dá para você dizer que ela é cristã se ela não ama o próximo. Não dá. Tudo é pautado nisso. Quantas coisas, irmãos, podem ser o alvo do nosso amor durante a nossa vida? Quantas coisas estão competindo pelo nosso amor? A família, muitas vezes, o emprego, produtos que consumimos, pessoas que nós admiramos, e tantas coisas estão competindo, querendo a nossa atenção, querendo o nosso amor, querendo a nossa devoção, querendo a nossa entrega, querendo o nosso tempo, querendo nossos esforços.
E nós estamos dando para pessoas, coisas e valores que a gente tem. Tudo isso, irmãos, é importante. Não quero desvalorizar a família e tantas outras coisas que eu falei aqui, emprego, tudo é importante. Tudo isso é importante e faz parte da vida, mas nada deveria ter um lugar maior do que Deus em nossa vida. Nada poderia ter um lugar maior do que Deus na nossa vida. Mas acabam tendo, vocês não acham? Muitas vezes. As coisas acabam tendo mais importância na nossa vida do que o próprio Deus. As pessoas, a gente coloca elas na frente. E aí é tipo uma corrida, onde você vê, né, várias situações, pessoas, objetos tentando disputar o pódio da conquista do nosso coração. E eu quero dizer para vocês o seguinte: amar a Deus é garantir que Ele vai ser sempre o primeiro lugar na minha vida. Amar a Deus, a primeira coisa que vai fundamentar a nossa visão como igreja é esse grande mandamento. Cara, tudo que nós fizermos, tudo que nós sonharmos, tudo que nós quisermos realizar tem que ser baseado no seguinte: isso vai ser glorificado por Deus, isso vai glorificar o nome de Deus, isso vai exaltar o nome de Jesus. Quando a gente for pensar numa agenda, isso vai exaltar o nome de Cristo. Quando a gente for pensar numa ação, qualquer que seja, isso vai glorificar o nome de Jesus na nossa vida. Como igreja estou falando. Mas isso também não é só para o coletivo, isso é para a vida. Jesus falou com o homem individualmente falando. Ele disse: olha, o primeiro e maior mandamento era amar a Deus de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ou seja, empenhe tudo que você tem nesse amor. Coloque todas as suas forças, toda a sua mente, coloque o seu coração nisso. E ame a Deus dessa forma, porque Ele é o primeiro na sua vida. Pense o seguinte, eu até vi uma campanha, eu estava passando os canais ontem na televisão, e essa semana eu estou pensando sobre esse assunto. Aí eu vi um slogan de uma igreja dizendo assim: eu sou o segundo. Eu falei: que interessante, vou usar isso na mensagem, né? Porque é o seguinte, cara, é uma verdade. Pode ser que o foco deles lá seja dinheiro, seja outras coisas, mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês aqui: Deus não está interessado no que você tem. Oferta é adoração, a gente traz aqui com o maior coração, mas oferta não tem que ser o nosso foco, o dinheiro não pode ser o nosso foco. Eu não quero saber do que você tem, eu quero saber quem você é. Jesus quer saber quem você é. Quem você é? Você é filho de Deus. Você é lavado, redimido no sangue de Jesus. Ele te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Ele te ama, mas e você? Você está correspondendo ao amor dEle? Você está entregando a sua vida? Você está colocando seu coração, sua alma, seus sentimentos? Você está colocando sua psique a serviço de Deus? As suas forças, o seu serviço? A Bíblia diz assim no Salmo 100, se não me engano: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Sabe o que é servir ali naquela passagem? Eu não lembro agora o termo hebraico, mas também não interessa, vocês vão esquecer o termo hebraico. O que importa é o conceito. O conceito é que servir é cultuar. E tanto é que algumas traduções dizem assim: cultuem ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Por quê? Porque o nosso amor a Deus, ele é uma prestação de culto. E essa prestação de culto não é quando a gente vem no culto, no templo, para adorar a Deus. A nossa adoração, ela se manifesta na nossa vida, no dia a dia, quando vivemos de acordo com a sua palavra, quando praticamos aquilo que estamos ouvindo aqui, e saímos daqui: Pai, eu quero te glorificar lá no meu trabalho, não vou ser desonesto, não vou me envolver com aquilo que não te glorifica, não vou fazer aquilo que não te agrada. O Senhor está me vendo no meu quarto, no meu computador, nas coisas que estou vendo, nas coisas que estou ouvindo, eu quero glorificar. Irmãos, o tempo todo a gente está caindo nisso. O tempo todo a gente está caindo nisso. Mas Deus, Ele quer que a gente seja praticante. E aí Ele diz o seguinte, né, que a gente tem que amá-lo de todo o nosso coração. As coisas deste mundo acabam nos afetando tanto que nos tornamos plenamente satisfeitos nessas coisas. Agora veja bem, irmão, presta atenção. As duas declarações, elas dizem o seguinte: leis e profetas, que a gente viu, né? Disso depende toda a lei dos profetas, conforme Jesus diz. Resume também dessa forma a nossa espiritualidade. Amar a Deus de todo o nosso coração é o mesmo que fomos planejados para o prazer de Deus.
Logo, o seu propósito e o meu propósito da nossa igreja é amar a Deus por meio da nossa adoração. O primeiro fundamento dentro desse texto que a gente leu, o primeiro fundamento do que nós vamos construir por cima é que nós estamos edificando uma comunidade de pessoas que amam a Deus acima de tudo. Pessoas que estão dispostas a viver por esse amor, a morrer por esse amor e a glorificar o nome de Jesus porque amam a Deus. E estão dispostas a sacrificar tudo que tem por amor a esse Deus. Ontem eu assisti um filme com a minha esposa, até citado no livro do Rick Warren, quando a gente leu um tempo atrás. Um filme chama Carruagem de Fogo. É um filme de 1981. Antigão o filme, mas é muito legal o filme. De um rapaz que era presbiteriano, criado num lar de pastores presbiterianos, e ele se destaca porque ele é um corredor, ele corre muito rápido, ele se destaca no meio dos jovens da época dele, mas ele tinha um lema que no domingo, que era o Shabá deles, né, que é o dia do descanso, o domingo, né, na cultura lá norte-americana, era o domingo, e aí no domingo ele fala assim, cara, domingo é o dia do Senhor, e eu tenho que dedicar a igreja, eu tenho que ir para a escola dominical, eu tenho que cantar um coral, e eu tenho que estar lá. E aí ele foi se destacando e tal, na corrida dele, ganhou medalhas e tudo, e ele foi competir a Olimpíadas de 1924, e essa história é real. E aí em 1924 ele foi, esqueci a cidade, acho que é Londres, não sei, e ele foi competir. E aí escalaram ele para uma competição que era no domingo. E aí ele se posicionou, falou, no domingo eu não vou. Porque domingo eu tenho um compromisso com meu Deus. Cara, aquilo foi forte. E aí todo mundo foi contra ele, até o príncipe lá da Inglaterra foi lá. Meu, você tá louco, não quer? E quiseram convencê-lo de que ele tinha que mudar essa coisa. Você tem que abrir uma exceção, porque é uma coisa assim e tal, né? Uma coisa única, e ele, não, cara, eu não vou abrir. E aí aconteceu de um colega dar uma sugestão, trocou a modalidade dele, aí todo mundo aceitou, e aí no final ele foi para aquela outra modalidade que era maior, a corrida era, em vez de ser 100 metros, ia ser 400, ou seja, ele, além de tudo, ele poderia perder, porque ele não ia ter a resistência, ele treinou para 100, e aí no final das contas ele é ouro, ele ganha. E ele glorifica a Deus. E aí alguém entrega para ele um papelzinho dizendo aquele texto que fala assim, olha, você, como você não me negou diante dos homens, eu não te negarei diante das pessoas, então eu te honrarei diante das pessoas. E aí eu fico pensando assim, meu irmão, será que nós estamos vivendo uma sociedade que tem os seus valores concretos ao ponto de perderem por uma convicção? Eu vou te dizer a resposta. A nossa sociedade, ela não foi constituída para ser assim, bruta, sólida. Nossa sociedade, ela é líquida. Ela negocia os princípios. Mas eu vou ser beneficiado aqui. Deus vai entender. Não, fica aí de boa, não vou no culto hoje, mas eu vou lá naquela situação. E aí a gente vai negociando. E quando a gente vai ver, a gente vai se tornando aquilo que a gente é, aquilo que a gente crê. A gente crê que não tem problema fazermos certas coisas, mesmo sendo cristãos, e a gente faz. E isso vai fazendo com que a gente viva uma vida que, sabe, não tem consistência com aquilo que a gente aprende algo e pratica outro completamente diferente, outra coisa completamente diferente. E Deus, Ele quer dizer, olha, se você quiser realmente me amar de todo o seu coração, você tem que ter princípios e lutar por esses princípios, morrer por esses princípios se for preciso, não negociá-los, porque, irmãos, uma árvore, ela não troca a sua raiz. Ela pode trocar com o tempo passando, as estações, ela troca suas folhas. As folhas ficam vermelhas, ficam amarelas, fica seca, fica tudo que você possa imaginar com o tempo. Mas a raiz está lá embaixo, fundamentada. É dela que vem tudo. Está lá. Então, assim, como igreja, a gente, poxa, parede preta antigamente era nossa, você é doido, igreja com parede preta, ai, que medo, né? Isso aqui é folha, gente. Estrutura é folha. Agora, o que a gente não pode negociar, cara, é isso aqui, a palavra de Deus, ela precisa prevalecer na nossa vida. Ela diz que eu tenho que amar a Deus acima de tudo, e eu vou amar, e eu quero que vocês entendam isso. O que nós iremos fazer aqui tem que ser baseado nisso, segundo princípio, segundo fundamento.
é semelhante a esse. Eu vou resumir para a gente fechar aqui. Eu preciso só de 5 minutinhos. O segundo vai dizer o seguinte: o segundo é semelhante a esse, que é o quê? Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, ame o seu próximo como a si mesmo. Na sequência de Lucas 10, eu não vou ler, mas você vai reparar que Jesus vai propor a ele uma parábola, porque ele vai perguntar: mas quem é o meu próximo? Jesus vai propor uma parábola para ele, vai dizer: olha, o seu próximo, eu vou te contar uma história aqui. Aí ele conta a história do camarada que foi assaltado no meio do caminho lá da estrada, e ele fica como morto. Vocês conhecem a história, né? Conhecida como a história do bom samaritano. Passa o sacerdote, passa o levita, olha, vai embora, mas o samaritano passa por ele e fala: peraí, esse camarada aqui está todo arrebentado, vou ajudar ele. Pega ele, cuida dele, coloca no jumento, leva até a estrebaria, fala com: olha, cuide dele, eu estou num compromisso, estou indo embora, na volta eu pago tudo que você gastar com ele. Aí Jesus diz: quem foi o próximo desse camarada que caiu vítima do assaltante? E aí ele diz: o próximo foi o tal do samaritano. E Jesus conta essa parábola justamente com o samaritano, porque o samaritano não se dava bem com os judeus. Para mostrar que realmente, assim, olha, às vezes aquele cara que você pensa que vai te ajudar, não é ele que vai te ajudar. O próximo dele é aquele que amou, mesmo sem conhecer. E sabe como é que eu entendo o que é esse amor? O que Jesus quer de mim aqui? É exatamente semelhante ele fala assim, né? E o segundo mandamento é semelhante a este, ao próximo, ao primeiro. Por quê? Porque quando você ama a Deus, você empenha todos os seus esforços, você oferece sua vida, seus dons, seus talentos para Deus. E como você faz para amar o próximo? Ele diz assim: não tem como você amar o próximo por palavras, você tem que praticar também. É o mesmo princípio. Você vai ver o próximo em necessidade, você vai ajudar. Você vai ver a pessoa, por quê? Porque você tem dons, você tem talentos, você tem oportunidades, você tem alguma coisa que possa servir para alguém. Então o princípio aqui desse segundo fundamento é o meu serviço. O meu amor, ele se manifesta como serviço. Eu quero ler um texto para a gente não fechar com as minhas palavras. Tiago, essa semana eu tomei um choque de Deus assim, falei: caramba, mano. Tomei um choque assim da palavra, e eu preciso tentar trazer um pouquinho da atenção do choque para vocês, para ver se vocês pegam um pouquinho também. Olha só que interessante. Tiago 2, versículo 14. Vou ler na minha aqui, vocês podem acompanhar ali. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã tiverem necessidades de roupas e de alimento de cada dia, e algum de vocês lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. E obras eu quero parafrasear como prática, tá? A fé que não tem prática, ela é morta. Aí ele diz no 18: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Ele pergunta. Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem as obras é inútil? Quer ser convencido de que a fé sem as práticas é inútil? Ele diz: não foi pelas práticas que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O outro exemplo é o seguinte, 24: vedes então
que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem a prática está morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, porque ambos não subsistem. Não dá para um corpo viver sem o espírito. Não dá para ter fé sem praticar. Sabe o que significa ter fé sem praticar? É ser igual ao demônio. O demônio crê que Deus é Deus, mas ele não pratica. Por isso ele coloca essa referência. Se você crê nas coisas que eu estou te falando, mas não faz nada, não tem ações, a sua fé não pode se materializar. Se você crê que as pessoas são importantes, mas você não faz nada pelas pessoas, a sua fé não tem valor nenhum para Deus. Se você diz que ama a Deus, mas não se importa com as coisas que importam para Deus, como por exemplo, né, a vida com Deus, a oração, a leitura da palavra, as coisas que para Deus são importantes para nós, se nós não nos importamos com ela, então nós não amamos a Deus, porque se nós falamos que amamos, nós temos que andar como Ele andou, como Ele nos ensinou. Resumindo, irmãos, aqui para a gente finalizar, o nosso primeiro e segundo fundamento, eles estão baseados no grande mandamento. Amar a Deus acima de tudo. E amar as pessoas. Tudo o que nós fizermos daqui para frente serão baseados em 5 fundamentos. Nós vimos hoje 2 fundamentos. Amar a Deus, amar as pessoas. Resumindo em palavras. Nós vamos depois colocar isso por aí. Os irmãos guardar. Adoração e serviço. Adoração e serviço. Eu só posso construir alguma coisa aqui a partir disso. E a minha base fundamental é Mateus 22, 36. Jesus disse que o maior mandamento que tem, e se é o maior que Jesus mandou, eu vou cumprir, meu irmão. Não foi alguém que falou, foi Jesus. Se Jesus falou que é o maior mandamento, Wellington, esquece, cara, tudo que falaram para você, o maior mandamento é esse. E tem a ver com a nossa espiritualidade. Não tem como você desenvolver uma espiritualidade que seja autêntica se você não amar a Deus de todo o seu coração. E se você não amar as pessoas. Até o João vai falar isso. Como é que você ama uma pessoa? Como é que você ama a Deus que você não vê, se você não ama as pessoas que você vê? Uma coisa está ligada com a outra. Sabe? Não tem como a gente ser espiritualmente sadio se a gente não tiver esse fundamento na nossa vida. E eu quero, irmãos, eu vou esquecer tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, tudo que eu vi dos outros lugares. Não, cara, eu quero basear a minha fé individual e a minha convicção como igreja, de que eu preciso, como pastor e como igreja, ter como meu primeiro princípio que o amor a Deus tem que ser o que nos move aqui. E o amor às pessoas. Eu estou cansado, irmãos, estou cansado de ver igrejas que as pessoas são o segundo plano, e as pessoas estão preocupadas com o que as pessoas têm. Eu não quero isso. Eu não quero que as pessoas sejam discriminadas pelo que elas aparentam ser. Eu não quero que as pessoas, na nossa comunidade, na minha vida, eu não quero que as pessoas sejam discriminadas pela religião que elas têm, cara. Ah, eu sou católico, e daí, cara? Eu vou te amar do jeito que você é. Ah, eu sou homossexual, não interessa, cara. A palavra é contra o homossexualismo, mas eu quero te amar pelo que você é, não pelo que você faz. Eu cansei, irmãos. Cansei. Eu quero fundamentar a minha fé e a fé da igreja que eu pastorei, baseado nesse fundamento de que eu tenho que amar a Deus. Porque se eu amar a Deus acima de tudo, e as pessoas como a mim mesmo, ninguém vai ser desamparado na nossa comunidade. Sabe por quê? Porque não vai ser só eu que vou fazer isso, irmãos. A igreja não vai depender de mim. Qualquer um de nós aqui, se tiver essa mentalidade, qualquer pessoa diferente que entrar nessa comunidade vai perceber esse amor. Vai falar, cara, essa igreja é diferente. Esse pessoal aqui é diferente, cara.
E aí nós vamos glorificar o nome de Jesus, nós vamos trazer alegria ao coração de Deus. E é isso que eu quero, que a gente traga alegria ao coração do Pai, para a glória do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Eu não sei se o seu coração queima, meu irmão, pelo desejo santo de glorificar a Deus. As palavras dos homens passam, mas a de Jesus ela prevalece. Sabe por quê? Nós estamos vivendo tempos de frieza, porque Jesus já disse que o amor de muitos esfriariam. E não é do mundo, é dos crentes. Eu não quero, irmão, ser esse que o amor esfriou. Eu não quero ser o pastor que não tem mais vontade de estar no meio do povo. Eu não quero ser o pastor que está desanimado com as pessoas porque aconselha e a pessoa não está nem aí, porque fala e as pessoas não acreditam. Eu não quero. Eu quero ter paixão de estar com vocês. Eu quero ter vontade de viver a fé na essência do que ela é. Não quero aceitar nada menos do que isso, porque é a palavra. Ela me diz que eu tenho que amar Deus, então eu tenho que amar Deus. Que isso seja prazeroso, que isso seja maravilhoso. Porque, meu irmão, como é bom quando a gente ama alguém que a gente sabe que essa pessoa nos ama primeiro. Eu vou falar que ela não está aqui. Como é bom amar a Margarete, cara. Ela não está aqui, ela não vai ouvir agora. Porque, cara, amar a Margarete é a coisa mais gostosa que tem. Porque ela também, eu sei que ela me ama. Eu sei que é difícil amar o inimigo, o cara que te maltratou. E a gente tem que amar também. Mas como é bom amar alguém que você sabe que te ama. E Deus, Ele te ama, meu irmão. Deus, Ele te ama com um amor insondável. Vamos orar. Fale com Deus aí. Fale com Deus que você deseja ter esse fundamento na sua vida. Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, Senhor. E aqui, Senhor, há uma unção de amor sendo derramada sobre as nossas vidas. Há uma unção de amor sendo derramada sobre os nossos corações, Deus. Talvez alguns aqui, Senhor, já, Senhor, ó Deus, perderam o primeiro amor, aquela paixão, aquele desejo, Senhor, por estar na Tua presença. Talvez, ó Deus, foram circunstâncias da vida, choques, ó Deus, que viveram, Senhor, pessoas que machucaram, pessoas que feriram. Às vezes, Senhor, ó Deus, foram circunstâncias da vida que não foram compreendidas na perspectiva da Tua palavra. Senhor, às vezes foram, Senhor, circunstâncias que aconteceram que no momento do calor das emoções nós não meditamos, não pensamos de que o Senhor estava com a Sua soberania acima de tudo, abençoando nossas vidas. Nós nos deixamos levar pelas emoções, pelo momento, e Pai, deixamos o primeiro amor se perder, a simplicidade da paixão pelo Senhor, a simplicidade do amor à Tua palavra. Senhor, os pecados que cometemos, os desvios que fizemos, Senhor, ó Deus, e Satanás dizendo que você não é digno, você não pode, você não merece, você não vai chegar a lugar nenhum. E as palavras malignas tomaram conta do nosso coração. Pai, nessa noite há uma unção sendo liberada do Senhor aqui, uma unção de amor, uma unção, ó Deus, de amor a Deus, de amor às pessoas. Quantas vezes nos decepcionamos, Pai, mas nós queremos ser renovados no Teu amor, renovados na Tua palavra. Tua palavra é o nosso fundamento. Se ela me diz para amar, eu vou amar, e eu quero que isso seja da melhor forma. Oh Pai, oh Deus, toma Teu lugar nesta reunião. Toma Teu lugar, Tu és o principal. Cristo, Tu és o principal, meu Senhor. Tu és o principal neste lugar. Tua palavra vale, Tua palavra é maior que tudo. Aleluia. Nós queremos Te servir com todo o nosso coração. Nós Te damos a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Somente em Ti não vou ser abalado.
construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Porque é a palavra de Deus eu quero para minha vida. E porque é para amar as pessoas e amar a Deus eu quero para minha vida. Amém? Nós já vamos encerrar, não precisa nem sentar. Nós vamos orar aqui. Vou pedir para o diácono Jamal. Cadê o diácono Jamal? Vou pedir para ele fazer essa oração aqui, agradecendo ao Senhor por este culto. Nós não conseguimos transmitir, né, por conta de um probleminha que deu aqui na internet, mas a gente gravou para colocar para o pessoal que não conseguiu vir. Tem um pessoal que mora longe, não dá para vir, e a gente conseguiu gravar. Mas nós vamos orar aqui, agradecendo por este culto. Nossas crianças chegaram. Faz o silêncio, crianças. Vai acabar já, tá? Olha só, quero agradecer aos irmãos, né, lá do Jardim Esmeralda, que vieram, fizeram o esforço de estar com a gente aqui. Chegaram bem mais cedo, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo nosso irmão. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa motivar seu coração. Nosso irmão que chegou depois aí, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. É uma alegria, meu irmão, estar na presença de Deus. Ore para que essa semana seja uma semana onde a gente tenha experiências amando a Deus e amando pessoas em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, meus queridos. Estamos encerrando mais um culto abençoado, né? Na presença do Senhor. E que possamos dar seguimento na nossa semana, colocando, né? Lembrando que o nosso fundamento, a nossa pedra é Jesus, né? A gente vai estar dando seguimento nessas ministrações, vai ser muito edificante, né? Se podemos estar aí todo domingo, né? Estarmos juntos para estar acompanhando, vai ter muito crescimento espiritual, vai ser muito bom para todos, né? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, agradecemos, Pai, por mais esse domingo, Senhor, de culto, Senhor, a Ti, onde toda a honra e toda a glória, Pai, é somente para Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, entender, que possamos, Senhor, nos lembrar sempre que a pedra fundamental de nossas vidas e tudo que nós vamos construir, Senhor, é Ti, Jesus. Oh Deus, que o Senhor possa durante essa semana falar, Pai, com cada um de uma forma especial e poderosa, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa transbordar, Senhor, abundantemente em nossas vidas, Deus. Oh Pai, nós Te amamos, Senhor. E que essa semana, Senhor, seja uma semana de muito crescimento, uma semana, Senhor, frutífera para todos nós, Pai. Que possamos voltar para os nossos lares sob a Tua bênção, Senhor, e proteção. Em nome de Jesus, Senhor, agradecemos. Amém. Meus irmãos, esqueci de uma coisa importante aqui. A gente vai fazer mais uma oração daqui a pouco. Temos que orar pelo caramba, como é o nome? Donizete Lorival. Donizete, que está internado ainda, né, num estado muito grave. Precisamos orar por ele. E eu queria pedir que os irmãos também orassem, né, pelo pastor Osemir e pelo Azaf, né, que não estão bem ainda. E por isso o pastor Osemir não veio também, o Azaf. Vamos orar pela vida deles, né, pedir para que Deus abençoe a vida deles. E aqueles que estão enfermos, se você tiver alguém aí, apresente nesse momento em oração. E uma última coisa antes da gente orar, que eu preciso avisar vocês, né? Na verdade é um pedido que eu preciso fazer. A arrecadação financeira da igreja aqui, ela é praticamente entrou, pagou as contas, acabou. A gente está precisando de duas coisas na igreja. Se você sentir no seu coração o desejo de abençoar a igreja, eu vou te pedir, faça isso de coração. Procura o nosso tesoureiro, o nosso irmão Ed. Nós precisamos comprar um microfone sem fio e um equipamento para transmissão, por causa que o som fica um chiado, falta um equipamento.
Esse microfone custa em torno de R$600 e o aparelho custa uns 400. Mas não, R$900 o microfone e 400 o aparelho. Então é em torno de R$1.300 a R$1.400 a gente precisa para comprar isso. Não tem como a gente tirar da igreja, porque da igreja entra, a gente paga as contas, acabou. Então, se você sentir no seu coração esse desejo de abençoar, né, fale com o nosso tesoureiro, né, qualquer quantia que você quiser doar, além daquilo que você já tem doado, né, fale com ele aí, abençoe a nossa igreja para a gente poder melhorar essa questão aí em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar aqui pelo nosso irmão Donizete e pela vida do pastor Alcemir e do Azaf. Você pode estender as suas mãos? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por este culto, pelas vidas que o Senhor trouxe a este lugar. E eu quero te pedir que o Senhor visite o Donizete. Senhor, ele está internado, Pai. Nós já estamos há uma semana orando por eles, ó Pai, por ele, Senhor, e te pedimos que o Senhor o visite agora, Senhor, no hospital. Senhor, ele está internado numa situação complicada, e nós te pedimos que o Senhor ponha as tuas mãos de cura sobre a vida do Donizete. Senhor, liberta ele desta enfermidade, Senhor, liberta ele do coronavírus, ó Pai. Te pedimos que o Senhor o liberte desta enfermidade agora, visita com a tua cura, com a restauração do Senhor. Abençoa a vida do pastor Alcemir, a vida do Azaf. Toma nas tuas mãos a vida dos teus filhos, ó Pai, e todos aqueles que estão sofrendo com alguma enfermidade. Nós te pedimos agora, Senhor, que a tua bênção seja derramada em nome de Jesus. Ministra a tua cura para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode ir na bênção do Senhor. Vamos cantar o último refrão aqui, e aí você cumprimenta o seu irmão aí, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Não relaxa a questão da máscara não, tá bom?